Esse vídeo é sobre filosofia e ele está mais direcionado para os alunos de ensino médio, embora seja um vídeo que interesse a qualquer pessoa. Você está no canal Carlos Zaco. Muito bem, o assunto que nós vamos tratar aqui é um equívoco que vem já de longas datas, atrapalhando um pouco a aprendizagem dos nossos alunos. Isso diz respeito ao termo pré-socráticos, que vão se referir a filósofos que tinham uma linha de pensamento distinta da de Sócrates. Então, os pré-socráticos seriam aqueles que vieram antes de Sócrates. Em parte, isto tem fundamento. Quando você pensa lá no Tales de Mileto, no Anaximandro, no Anaximenes, isso faz algum sentido que eles são filósofos que vieram antes de Sócrates. Contudo, o que diferencia esses filósofos não é o fato deles virem antes de Sócrates ou depois de Sócrates. Portanto, o termo pré-socrático está utilizado aqui de forma errada. Alguns autores dizem, inclusive, que os pré-socráticos eram contemporâneos de Sócrates, o que já cai por terra o termo. Então veja, os pré-socráticos, ou melhor, dando como exemplo aqui o Tales de Mileto, o Anaximenes, o Anaximandro, eram filósofos que estudavam a natureza, a natureza das coisas. Outro termo que atrapalha bastante, eu tenho visto professores e filósofos falando que essas pessoas estavam preocupadas com o meio ambiente. Isso é um equívoco terrível. Não se trata de meio ambiente. Esses filósofos estudavam a natureza das coisas, A natureza do meio ambiente pode ser uma das coisas estudadas, mas eles não estudavam o meio ambiente, não era a natureza nesse sentido, era a natureza das coisas. Eu tenho aqui na minha mão uma chave de fenda, Então imaginemos que esses filósofos, ao estudar a natureza, estudaria a natureza da chave de fenda. Vamos imaginar que ela poderia estudar para que serve, como surgiu, quem teve a ideia, qual é a utilidade, a natureza das coisas. Eu não entendi o que ele falou. É claro que eu usei um exemplo simples para que você possa compreender, mas não era a natureza o meio ambiente. Enquanto os socráticos, ou a partir de Sócrates, os filósofos passaram a estudar o ser, a pessoa em si, o que se constitui um ser, o que é um ser, como ele se constitui, o que é o espírito, a alma, as pessoas, o pensamento. O ser, as pessoas. Então, enquanto um estuda a natureza das coisas, o outro estuda a natureza do ser. Os dois acabam estudando a natureza. Portanto, dizer pré-socrático, pós-socráticos, contemporâneos de Sócrates, não está correto. O que diferencia essas duas linhas de pensamento filosófico é exatamente um estuda a natureza das coisas, o outro estuda a natureza do ser, ou o outro estuda o ser. Eu sei que tem muitos autores da filosofia escrevendo isso, falando de pré-socráticos. Contudo, isso é um termo do senso comum, não serve para nosso estudo. Tenha em mente, os filósofos que estão classificados como pré-socráticos são filósofos que estudam ou que estudaram a natureza. Quero dizer que até hoje existem filósofos que estudam sim a natureza das coisas. Portanto, não tem o menor sentido classificar como pré-socráticos. Tá bem? Um grande abraço, a gente se encontra aqui no próximo vídeo.